Venham todos aqui escutar. RPG Askran já vai começar. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do podcast RPG Askran, no bloco Odisseia Ascariana. E estamos aqui para continuar o podcast passado, em que citamos o início da campanha, chamada carinhosamente de Askran Zero. Hoje vamos tratar sobre os personagens, como eles se conheceram, o que faziam antes de seguirem uma aventura. Será que todos seguiram uma aventura juntos? Será que morreram devido ao aparecimento de Lúcius? Por favor, estou aqui presente com o Erdan e o Adson, se apresentem. E aí, galera? Adilma aqui. Olá, aqui é o Erdan. E vamos falar agora sobre esses personagens que foram do início ao fim. Então, hoje será um capítulo somente para falarmos sobre os personagens. E depois, no próximo capítulo, iremos falar sobre o começo dessa jornada. Vão ser vários capítulos, então estejam preparados, estejam conosco, deem seu feedback. E vamos falar sobre o primeiro personagem. Erdan, você poderia falar sobre o Marcos? Marcos é um meio-anjo, uma criança. Não é muito comum, né, em RPG, se você tem uma criança no grupo, então muito palavrão tivemos que evitar. Isso é verdade. Pois é. A criança falava mais palavrão que a gente. Marcos era um meio-anjo, só que ele tinha algo diferente. Geralmente, meio-anjos nascem de humanos e seres angelicais. Apesar dele ter sua metade anjo, tinha meio na sua raça por origens infernais. Sua parte paterna era infernal e sua mãe foi capturada e Marcos nasceu de um abuso. Marcos deveria ter características demoníacas, assim como as angelicais que ele tinha. Só que um ser, não posso dizer qual, até porque eu não sei, foi o responsável por selar o avô e suas características demoníacas dentro dele. Sua mãe passou o resto de seus dias vivendo em cativeiro com seu pai, que era infernal, e basicamente quando ela teve a oportunidade de escapar, ela fugiu para uma floresta e conseguiu salvar seu filho, mas acabou morrendo no processo. A criança ela foi agraciada por um xamã que acabou cuidando dela e tornou seu mestre, porque ensinou suas artes para o menino. Quando cresceu, completou uns 10, 12 anos de idade, ele meio que estava curioso um pouco sobre o passado dele, se não fosse o seu espírito companheiro, porque xamãs no Askran têm seus espíritos acompanhantes, ele não teria saído daquela floresta, porque ele queria conhecer mais sobre seu passado e o espírito foi o responsável por falar um pouco sobre o passado dele e dar a curiosidade suficiente para ele ir para uma cidadezinha e tentar encontrar mais informações sobre seu pai. Jasmine, a cidade que o espírito falou em seu ouvido. Vá, talvez você encontre seu pai lá. Talvez você encontre muitas respostas. O que de mal poderia acontecer em uma cidade chamada Jasmine? Olha, ele encontrou respostas. Respostas em um poema, mas de 62 páginas. Olha, talvez não são as respostas que você procura. Alguma coisa tinha lá no meio que ele podia tirar de resposta filosófica. Talvez. Agora, será que o espírito dele errou mesmo? Ou realmente o espírito dele acertou quando mandou ele pra essa cidade que Lúcius devastou? Olha, talvez tenha uma ligação. Talvez. Agora vamos saber sobre a história, sobre o Ninguém. O maravilhoso Ninguém, que eu não falei o suficiente, porque eu esqueci alguns detalhes importantes, mas me deu um desconto. Faz muito tempo que eu não jogo com ele. E eu não lembrava de alguns detalhes, alguns muito importantes até. Ele não se dava muito bem com pessoas, mas antes de chegar no orfanato que ele cresceu e viveu, ele foi criado por ratos, mas não ratos comuns, ratos demoníacos. Mestre, você pode me explicar o que ratos demoníacos significam em Askran? Ratos demoníacos? Não, eles não têm parentesco com demônios, não. Antes fosse. Antes fosse, né? Seria bem melhor. Mas ratos demoníacos são tipo aquele sai daqui, demônio. Então é por isso que ficou tipo rato demoníaco. São ratos normais, exceto pelo tamanho e pela agressividade e pela fome. E que sempre andam em horda. São ratos do tamanho de um gato ou de um cachorro. E eles comem pessoas vivas. Eles andam em horda, como o Erdan falou, e devoram as pessoas vivas. Gostaria de dizer que eles não comem só pessoas, eles comem literalmente qualquer coisa que se move. Exato. Antes eles tivessem pequenos chifrezinhos, dentinhos afiados, garras. Isso eles também têm, né? Menos os chifres.
Eu gostaria de dizer que eles já tentaram comer uma armadura. O motivo? Não sei. E quase conseguiram. Ou seja, os bichinhos são demônio. Não literalmente, mas... Quase. Além de que eles podem voar em você, né? Os ratos da sua casa ao menos fogem. Eles tentam garantir a vida. Esses não. Esses tentam garantir a vida lhe matando. Esses daí têm menos noção de perigo que Bárbaro. Bárbaro se joga. Ah, ninguém é tão destemido quanto eu. Ratos demoníacos. Ah, é? É o famoso guaxinim com raiva. Guaxinim com raiva. A diferença é que um guaxinim, ele tem dentes pequenos e até onde eu me lembro não tem tanta mortalidade. Isso daí, eu literalmente vi uma pessoa afundando uma onda de ratos demoníacos e sobrou só os sapatos. Eu acho que todos nós aqui concordamos que ratos demoníacos são basicamente piranhas da terra. Concordo. Piranhas enormes. Mas continuando, ele era um bebê quando foi abandonado por sua mãe e entregue aos ratos para morrer. Só que o ponto é que esses ratos não comeram ele. Incrivelmente não comeram. Porque os ratos, apesar deles serem criaturas que comem tudo que vem, eles têm uma certa consciência do que é lixo e o que não é. O que a sociedade joga fora como lixo, geralmente eles comem isso também, mas eles preferem comer aquilo que geralmente eles não poderiam, como pessoas andando, pessoas vivas. Basicamente, eles cuidaram do ninguém como se fosse um irmão, como se fosse um filho. E eles viram que a chance dele sobreviver, apesar de serem ratos, era com sua própria espécie. E eles deixaram o ninguém no orfanato e lá ele cresceu. Só que ele sempre teve esse contato mais direto com os ratos, que sempre protegeram ele de bullying ou qualquer coisa do tipo. Olha, eu admito que eu quero contratar esse serviço social. Ele causava bastante problemas quando ele era mais novo, mas ele não queria o mal de ninguém. Até porque ele conseguia controlar esses ratos, por ser parte do grupo, mas ele tratava os ratos com o devido respeito. E esses ratos, alguns até se aproximaram, receberam até nome dele, Clyde e Judith, e seguiram a vida junto com a criança, que cresceu, entrou na marginalidade, se separou de alguns amigos que levavam para o bom caminho, mas quando ele cresceu, ele tinha esse ímpeto de justiça. Ele queria ser algo mais do que um simples ladrão, porque até então ele sabia um truque ou outro com flauta e tocava para encantar os próprios ratos. Na verdade, não era nem um encanto. Ele tinha uma amizade tão grande com aqueles ratos que as pessoas achavam que ele era um encantador de ratos por utilizar uma flauta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele era um bárbaro assassino que cresceu basicamente marginalizado e teve a chance de heroísmo quando finalmente pôde salvar uma criança de ser atropelada por uma carroça. E quando ele foi capturado, ele basicamente teve que trair o próprio grupo. Esse grupo foi atrás dele, tentou matá-lo. E quando eu falei que ele tinha tido um encontro com a própria salvação, uma moça muito bonita, o encontrou enquanto ele estava sendo torturado e salvou sua vida. Ele nunca foi bom com garotas. Na verdade, nunca teve uma paixão, nunca passou pela fase de se apaixonar por ninguém. E foi amor à primeira vista. Porque, imagine, um garoto de 17 anos de idade viu uma garota que salvou sua vida sem perguntar seu nome nem nada. Quando ela finalmente conseguiu salvá-lo, ele perguntou por que ela fez aquilo. Ela basicamente disse que ele estava com problemas e salvou porque não tinha nada melhor para fazer. Ele adorou as palavras e a delicadeza da garota, perguntou seu nome e, apesar de estar machucado, ele decidiu segui-la, mas ela não gostou muito da ideia e nocauteou o garoto. Quando ele acordou, ele achou que tinha sido beijado. Não me pergunte por que ele achou que ele tinha sido beijado. Na verdade, o motivo é simples. Você tá vendo uma figura linda, você está perdendo muito sangue, você está quase desmaiando. Essa garota se aproxima de você e você simplesmente apaga. O que aconteceu? Bem, virgem. Olha, eu gostaria de dizer que a vítima estava sob efeitos de fortes alucinógenos. Parece um beijo, ainda mais pra quem nunca beijou. Então, quando ele acordou, ele estava apaixonado por essa garota, chamada Olga, e decidiu que se a vida dele não tinha mais sentido lá naquele grupo de bandidos, e ele queria ser um herói, ele pensou, ela deu o maior exemplo de heroísmo. Ela salvou um completo estranho
então eu vou casar com ela. Esse é meu objetivo de vida, eu quero casar com ela. Então, ele seguiu o rastro dessa garota, Stalker, não façam isso, garotos. Tem garotas. E garotas. Ele seguiu o rastro dela e foi até a cidade de Jasmine. Na verdade, ele teve uma pequena parada porque ele teve que ser curado do sangramento que ele estava tendo. Mas isso não vem ao caso. Ele foi para Jasmine à procura de sua amada. E lá ele conseguiu encontrar algo bem mais brilhante que o amor que ele estava sentindo. Literalmente. Pois é, e ele acabou indo naquela cidade onde tudo aconteceu. A Olga, que o salvou, foi para essa cidade e ele a acompanhou. Logo iria se ferrar juntamente com ela. Só que durante esse momento em que o ninguém esteve apagado devido a não um beijo da Olga, mas um golpe que ela desferiu, o deixando inconsciente, ela acabou encontrando um garoto que estava perseguindo uma sombra. A sombra não tava querendo dizer que tava correndo atrás da própria sombra, não. Exato. Era uma sombra, não sei se eu falo literalmente, mas é uma sombra que anda e tem pernas. Eu acho que a maior parte das sombras tem anda e tem pé. Mas essa não acompanhava ninguém. Exato. Essa não acompanhava ninguém, exatamente. Era uma sombra sozinha. E estava tendo um problema em Dragonus. Algumas sombras estavam sendo roubadas das pessoas. Como? Ninguém sabe. Mas quando uma sombra era retirada de alguém, essa pessoa ficava vulnerável à luz do sol, como um vampiro. Depois que a Olga tentou ajudá-lo, ele disse que o caso dele era outro, que não tinha ligação com isso. Ela ficou um pouco confusa, mas deixou o garoto e seguiu viagem. E detalhe, esse garoto que estava caçando uma sombra, ele estava com uma sombra. Ou seja, era o garoto das sombras. Ele estava tentando destruir uma sombra, enquanto estava acompanhado de outra. E é sobre esse garoto que vamos dar uma atenção maior agora. O Liam é um Fiera. Em Askra, os Fiera, eles são humanos que sobrevivem a baixíssimas temperaturas. Mas, porque ele saiu de um lugar gelado para uma cidadezinha muito longe, onde basicamente nem neva? Pois é, o Liam veio de uma aldeia. E esta aldeia, ela tinha conflitos com outras aldeias. Só que, depois de um tempo, a aldeia do Liam acabou parando de ter conflitos. Mas os conflitos vêm até você. A aldeia dele foi atacada violentamente. Ele se escondeu atrás de uma parede de madeira, olhando pelas frechas que os soldados acabaram não notando. Sem saber o que fazer, o garoto encontrou um objeto, uma flecha branca com detalhes dourados. E essa flecha, ele pegou um arco que brilhava na mesma intensidade e a usou, só que aí depois ele apagou. Quando ele acordou, ele sentiu bem. Ele viu que todo o sentimento ruim dele tinha meio que se esvaído. E aí que ele vê 10 sombras olhando para ele. Todas elas fixando o olhar nele de uma forma que ele percebia que aquelas sombras, como se estivesse falando com ele. 9 sombras das 10 foram embora. Uma ficou. Uma sombra ficou com o Liam para fazê-lo companhia. E essa sombra ela era menor que as outras. Ela tinha um jeito lembrando um felino, talvez. Começou a acompanhar. Eles tinham muito em comum. E a partir daí o Liam, ele estava com uma arma que dava a ele um poder de pacificar, de acabar com essas sombras. Só que essas sombras faziam parte dele. O Ni teria o mesmo destino que os outros. Mas unir a essa sombra, que não seguiu as outras, ficou com ele, não parecia ser tão ruim. Inclusive, um garoto com um poder capaz de acabar com sombras, acompanhado por uma sombra, mas não uma sombra malvada. A repetição exige pela poesia. Depois disso, caçando essas sombras, quando ele encontrou com a Olga, perto daquela cidade, e foi para Jasmine, e ele coincidentemente também foi, ele tinha acabado com uma sombra. Então, de 9, passavam para 8. Não estou contando Ni. E aí, quando a Olga sai do Liam, deixa ele seguir jornada, ela encontra uma garota que estava amarrada em um vilarejo. Agora vamos saber a história de Ayla, aquela conhecida como Mulher Gorila. Então, a Ayla teve um passado não muito comum ou bom, por assim dizer. Foi uma garota que cresceu em situações muito precárias. Bem, relativamente.
Isso durou durante quase toda a sua infância até a adolescência, quando ela foi salva de uma possível morte pelo seu futuro pai e mãe adotivos, ambos médicos. Ela viveu o resto da vida em campos de batalha e auxiliando pessoas com suas habilidades. E a propósito, ela tinha uma peculiaridade curiosa. Ela conseguia devorar doenças. Ela chegava na pessoa e comia o mal que a afligia. E seus pais médicos a ensinaram muito disso. Ensinaram pra ela 2 estilos de luta muito baseados em sombra e gelo, sangue e runas. Esses 2 estilos são chamados de o Cavaleiro das Trevas e Ceifador Rubro. Por mais que ela tinha todo esse arsenal e variedade, ela se focava muito mais nas runas e nas trevas. Essa mulher gorila tinha esse apelido por ser muito agressiva, ter um pavio muito curto. Mais curto que qualquer bomba que você vai encontrar por aí. Ela olhou pra você e já tá explodindo. Até com um senhor de idade, que mais na frente vamos conhecer como Horácio, grande estrategista. Ela é aquela pessoa que olhou pra você, não importa como você é, ela já tá te insultando. Ela é desrespeitosa com todo mundo. Ele era cardíaco e mesmo assim ela estourou com ele. Ela só era respeitosa com os pais, mas ela sempre salvava as pessoas, por mais que fosse muito agressiva com elas, tentava fazer o bem. E um ponto sobre essa parte explosiva dela é, ela não tava nem aí pra quem ela fosse voltar. Já foi levada a situações de possíveis morte, e bem futuramente para uma situação de morte, porque ela não conseguia segurar a língua. É a pessoa que ri na cara do perigo, ou melhor, xinga na cara do perigo. Exato. Por mais que no final ela incrivelmente acabou se acalmando um pouco, amadurecendo e se tornando mais controlada. Mas, né, não deixa de ser um fato de que depois de uma situação bem peculiar, em que houve uma grande batalha contra um grupo que defendia um rei usurpador de um país, que a propósito, iremos falar dele mais pra frente, o rei provavelmente mais odiado entre os players. Eu não sei se tem algum rei mais odiado que ele, mas na minha opinião é o mais odiado. É um rei que a gente sentiu tanto ódio que foi deposto em menos de um dia. Olha, o nível do ódio em cima desse rei era... Tem uma coisa chamada Bom Coração no sistema que a gente joga. Que basicamente, se você tendo isso, você não pode matar ninguém. A galera que com Bom Coração tava querendo matar o cara. Não tava nem aí. Podiam perder isso, mas eles não iam deixar esse cara vivo. Mas após o combate, pra vocês entenderem o nível que essa mulher era louca pro combate, ela subiu no cavalo do meu personagem e os dois foram, sem escrúpulos nenhum, eles não estavam nem aí, braço caindo, sangrando, foram cavalgando em direção ao campo de batalha que tava tendo logo ao lado, em que uma grande guerra tava acontecendo. Esta é a Ayla, mulher gorila, conhecida assim carinhosamente. Agora vamos continuar com o Advon, né? Fale um pouco sobre o Rui, agora um pouquinho mais, dando aquelas pinceladas para deixar a galera um pouco mais curiosa sobre quem é o Cavaleiro Negro. Sim, o Rui, que é chamado de Cavaleiro Negro, como já disse anteriormente, é uma armadura ambulante. Ele é principalmente um guerreiro e, eu já falei isso da última vez, mas ele também tem uma segunda capacidade, que é o Justiceiro. Ou seja, ele não luta com uma espada, ele não corre pra cima de você, tira uma espadada e acabou. Ele é o cara que te dá uma espadada, saca uma pistola, dá um tiro na sua barriga, saca uma outra espada, te bate, saca uma lança, te fura, dá um tiro com um fuzil, te dá uma coronhada com um fuzil e vai fazendo isso. 72 armas no mesmo turno. Isso não é nem brincadeira. Pra vocês que jogam outros sistemas, sabem que o guerreiro, por exemplo, é bem famoso por dar aqueles 6, 9 ataques. O Rui, sem brincadeira, era 27 ataques. Meu amigo atacava até o mestre dizer, não, tudo bem, você ganhou o combate, é isso que você quer? Você ganhou o combate, tudo bem. Ou tudo bem, você foi nerfado. Eu fui nerfado bastante, mas o que acontece? Ele era aquele desgraçado que causava, sem brincadeira, 30, 40 mil de dano e não usava uma arma repetida, porque ele tinha uma habilidade que ele podia conjurar armas negras feitas de sombra, ou seja, não acabava nunca. Teve até uma cena em que pediram pra soltarem todas as armas, pra entrarmos no castelo, e começou a sacar arma, começou a juntar uma pilha. Uma maga se cansou, foi lá tentar tirar as armas dele, começou a voar a arma dele, até que chegou um ponto que ele foi arrastado e grudou lá. Não adiantava, ele ia tirar a arma até amanhã. Ele é mais difícil de desarmar que um monge. Porque um monge você ainda arranca braços e pernas e tá de boa, acabou o problema. Ele arranca os braços e pernas e ele saca uma espada do cotoco. Meu Deus. Mas o que acontece? Além disso, agora vocês se perguntam como que ele foi criado. Da onde que surgiu uma armadura com tais capacidades e tal ímpeto, que é como eu falei da última vez, viajava entre dimensões na esperança de evitar grandes catástrofes, grandes calamidades. O que acontece? Ele foi criado por um poderosíssimo colecionador. Pessoalmente é o mais poderoso que eu conheço, mas vai que tem um outro aí escondido em algum canto. Mas e o que acontece? Ele foi criado por esse colecionador, porém repudiava o jeito dele agir e colecionar.
Vou falar um pouquinho mais da coleção dele lá pra frente, porque é uma coisinha meio complexa. Quando estivermos falando de grandes a nível mundial de problemas, podemos citar o colecionador. Olha, ele é mundial e um pouco mais além. É um pouquinho mais universal. Ele, após isso, tem essas viajadas e um ponto em que ele encontrou a Olga, porque ele estava na cidade de Jasmine por estar em busca de se alistar no exército. Pois um hábito dele era que toda vez que ele acordasse em um mundo novo, ele sempre ia buscar algum exército, algum reino de bons ideais, pelo menos ao ver dele, bons ideais, para servir. Ele sempre se tornava militar, ia conhecendo, adquiria ranking, porque com isso ele tinha um exército inteiro, literalmente, à sua disposição para poder lutar contra essas calamidades e catástrofes que podiam ocorrer. Tanto é que ele tinha um emblema consigo que sempre carregava, que era um emblema do primeiro grupo que ele participou, a apelidado de Legião Negra. Principalmente por causa da armadura negra dele que os soldados repetiram e imitaram. Esse símbolo tinha um risco de cada espada que pertencia a cada homem daquele grupo. Então o fundo era bem arranhadinho. E ele tinha muita proteção por causa disso. Em Jasmine, ele estava buscando por um minério especial que estabiliza a magia dele, porque ele tinha um problema. Esse negócio de migrar de mundos fazia um distúrbio na magia dele. É a mesma coisa que frequência de rádio, cada mundo tem o seu. Ele demorava um tempinho até ajustar a própria, e até lá precisava desse minério. E buscando esse minério em alguns lugares, como por exemplo tavernas e lojas, ele acabou encontrando com o Marcos, que estava procurando pelo pai dele. Estava perguntando para todo mundo quem era e acabou encontrando com ele. E os dois começaram a se acompanhar até o momento que encontraram com os outros mais pra frente. A primeira pessoa que ele encontrou foi o Ninguém, que estava fazendo um show com seus ratos. Estava lá, entretendo o pessoal, que então ao fim do show pediu dinheiro. O que acontece? Ele tinha um tesouro, mas ficava em um castelo abandonado bem longe de lá. Ele estava literalmente sem um tostão no bolso. Ele estava lá para encontrar o Negrério, se alistar e depois voltar para pegar o dinheiro para poder pagar por tudo. Por ele ser uma armadura, ele tinha todo aquele jeito de general, tanto é que as pessoas da cidade estavam tendo muito respeito por ele. Todo mundo agia como se ele fosse alguém de alta patente. O que ele gostava. Ele estava tão acostumado que nem percebeu o que estava acontecendo. E ninguém achou também que ele era um cara rico e poderoso. Então, como ele foi um dos caras que só passou reto e não ajudou o artista de rua, ele foi lá e roubou o quê? O distintivo dele. Que, meu amigo, é algo muito importante pro Rui, né? Sim, como eu falei, distintivo marcado por todos os seus companheiros. Ah, nada mais justo. Ninguém mandou sair de casa sem dinheiro. Depois eu chamo você de ladrãozinha de minha tigela e a gente tem problema. Ah, rapaz, eu precisava me alimentar e eu não sabia como. Então, tipo, um general até com armadura negra, com certeza tinha dinheiro de sobra. Então, ele bem que podia distribuir um pouquinho. Só peguei uma coisa que era de valor pra eu poder comer alguma coisa e permanecer na cidade até encontrar minha amada. Escute aqui, eu tinha dinheiro por coincidência do destino, porque eu não trabalhava. Já chegou rico no mundo. É aquele clássico caso, cheguei no mundo, encontrei um castelo abandonado, opa, tô rico. Opa, tô rico. Tem na loteria. Tem uma fortuna aqui embaixo. Tem um fortuna aqui embaixo, que diria? Quando você tá andando na rua e encontra o bilhete premiado da Mega Sena? Apenas. Só que teve um pequeno problema quando ninguém tentou roubar esse broche do Rui. Ele foi visto por uma pessoa, Que foi o... Liam. Exato. Agradeço até hoje por ele. Liam, o carinha das sombras, viu que ele tinha pego o broche e basicamente ele era muito bom no que ele fazia. Um ladrão experiente que há muito tempo não é pego, ele é descoberto por uma pessoa no meio de uma multidão que seria impossível. E o coração dele acelerou muito. E detalhe, com uma armadura gigante logo do lado dele, porque não estavam distantes. Pois é, quando ele recebeu aquela mão gelada no ombro dele, falando: "Ei, cara, isso não é seu", ele gelou e eu posso dizer que não passava nem átomo. Mas ele ficou tão assustado que ele gritou a primeira coisa que veio à cabeça. E vocês já devem imaginar o quê? Não tem como imaginar o que é. Não tem como. Claro que tem como imaginar o que é. Isso é improvável. Se alguém acertar, eu vou pagar um dinheiro pra esse cara. Não tem como. Tô colocando R$20 aqui. Vocês querem que eu diga ou a gente diz junto? Não, diz aí. Se tem algo tão simples assim, todo mundo chutaria, fala aí o que foi que ele falou. Diz. Basicamente, ele falou algo equivalente ao medo que ele estava sentindo. Então, logo quando esse garoto segurou no ombro dele e questionou ele sobre ter pego o item, ele simplesmente olhou para o meio da multidão, que já estava começando a se dispersar, mas parou para olhar para ele, apontou para uma direção aleatória e gritou: "Tem um deus pagão comendo um bebê!" Meu Deus! Todo mundo começou a alvoroço da cidade, todo mundo corre de um lado pro outro.
Já explicamos os deuses pagãos? É aí que está. Deuses pagãos são entidades criadas a partir da fé das pessoas. Existem os deuses do panteão, existem os deuses menores e existem na verdade eles não existem, né? Mas a fé no Askran move literalmente montanhas. Nosso rei tá aí pra provar isso. Nosso rei está aqui para provar isso. Que rei? Iremos explicar isso mais na frente. Mas a fé das pessoas é tão poderosa de um jeito que faz com que determinado objeto que eles cultuam sem vida acaba criando uma vida própria. E essa vida, a partir da fé, né, sendo vista como uma entidade, ela acaba tendo um ego de Deus. Eu quero mais adoradores, quero crescer, quero dominar tudo. Não quer dizer que é um caso total. Mas sobre deuses pagãos, podem ter certeza. Ao menos todo Askran tem um. E vocês vão saber mais sobre eles. Imagina um carrinho de bebê virando um deus pagão e tentando comer um bebê. Deus pagão comendo bebê nova. Pois é, pessoal. Quando todos estes cidadãos se coincidiram na mesma cidade de Jasmine, Lúcius desceu. E desceu com a vontade de levar todo mundo. Quando ele desceu, engolindo a cidade com sua luz, porque Serafina é fraco, não é fraco mesmo. Ele é forte só um pouquinho assim. Cara, ela tava mais forte que farol alto no meio da estrada. E, quando todos eles coincidiram, a Ayla, por exemplo, que não tem noção do perigo nenhuma, gritou, cala a boca! E como ele não calava a boca, ela só virou pra alguém, me mata, por favor. Olha, esse é o bicho que fala. Tu implora pra morrer e ele continua falando. E acaba de você morrer, ele te reviver só pra continuar falando. O ninguém, ele tava admirando o artista, mas ele não podia ficar pro show. Então, tipo, ele se escondeu em um beco enquanto ele tava vendo os espólios, que basicamente foi o quê? 1 ou 2 moedas e o broche lá do Rui. E quando esse Serafim terminou o seu poema de 1000 páginas, 1702, pra ser mais específico. a cidade em si inteira foi destruída. Só que as pessoas não foram mortas. Elas foram levadas para outro local. E é a partir desse gancho que continuaremos sobre o início da jornada deste pessoal. Então, continuem acompanhando o RPG Askran para saber mais sobre as campanhas, sobre outros blocos que iremos trazer para cá. Curta nossa página no Facebook, RPG Askran, nosso Twitter, RPG Askran, nosso Instagram, RPG Askran. Você coloca RPG Askran, você encontra. Somos RPG Askran, vocês entenderam. Exato. Mas nos acompanhem, estejam por dentro de tudo, façam parte desse grupo de RPGistas, de pessoas que amam RPG, para estar acompanhando essas histórias, rir um pouco, descontrair. Estaremos aqui depois para trazer a continuação desse bloco. Me despeço aqui de vocês. Até a próxima. Até a próxima e cuidado com os seus bebês. Deuses pagãos estão vindo. Cuidem de seus pertences. Artistas precisam de pagamento. E é com estas dicas que nos despedimos por hoje, pessoal. Até mais. Adiós. Até mais. Foram utilizados neste capítulo YouTube Library, SoundJ e museopen.org.